Nessa quinta-feira temos a continuação da segunda rodada da Libertadores e da Sul-Americana e o início das quartas de final da Conference e da Europa League com grandes confrontos. Até mesmo a Conference, que a gente costuma negligenciar um pouco ao longo do início dessa fase de grupos, quando chega nessa fase já depois dos playoffs, ficam confrontos bem interessantes da gente observar. E a gente vai comentar sobre alguns desses jogos no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 11 de abril. Começamos o nosso planejamento às 16 horas no jogo do Leverkusen com o West Ham. Antes da gente começar, eu quero dar alguns recados aqui para vocês. Eu fiz mais uma cirurgia por conta desse meu problema de perda óssea que começou há uns 2 anos que eu descobri, mas que começou num tombo que eu tive de bicicleta com 16 anos de idade. Esse foi um problema que foi generalizando e aí 2 anos atrás eu descobri isso. Então aqui embaixo do meu nariz praticamente não tem osso nenhum. Então eu estou fazendo diversas cirurgias, diversos tratamentos para poder conter essa perda de osso e também tentar regenerar de alguma forma, tá? Então, estou tomando várias medicações, minha voz está um pouco alterada e eu já estou começando a inchar, pelo menos deste lado aqui. Então, é provável que eu grave 2 planejamentos hoje, mas talvez no próximo planejamento eu esteja um pouco diferente, tá? Minha voz vai estar diferente, meu pensamento por conta dos remédios também pode ficar um pouco alterado, mas não tem muito que possa ser feito, tá bom? Estou até evitando, na maioria dos jogos, entrar no mercado, né? Para proteger um pouco a minha saúde e, obviamente, meu financeiro. Beleza? Vamos falar então sobre esse jogo aqui. Se você puder deixar o like no vídeo também e se inscrever no canal, vai ser um prazer. Esse é um jogo que coloca frente a frente 2 escolas um pouco diferentes, né? O West Ham não gosta da bola, ou pelo menos na maioria dos jogos que ele faz contra equipes mais favoritas que ele, o West Ham geralmente joga sem a bola, joga de maneira reativa. Teve um planejamento que a gente fez de um jogo contra o Arsenal, eu não vou me lembrar quanto era a cotação do Arsenal. Era favorito e talvez até uma cotação próxima do Leverkusen. E ali conseguimos entender qual que era o plano de jogo do West Ham justamente pelo estilo da equipe. O West Ham vinha para jogar sem bola, o West Ham provavelmente atacaria em velocidade quando tivesse oportunidade dos contra-ataques e o Arsenal teria a bola 100% das vezes, ou quase isso, né? E foi mais ou menos assim. O West Ham atacou quando pôde, foi perigoso, foi letal, venceu por 2-0. Se eu não me engano, teve gol de cabeça, teve gol de bola parada, coisas que o West Ham domina muito bem, né? Principalmente com os seus melhores jogadores de construção em campo, como é o caso do Paquetá. O Leverkusen ele não joga tão diferente do Arsenal em relação a ter o domínio do jogo, querer o protagonismo, querer a bola. Mas eu não vejo no Leverkusen muitos cruzamentos para a área. O Leverkusen gosta de tentar encontrar o espaço pelo chão. Então isso pode dificultar um pouco mais a vida do West Ham, porque o West Ham está acostumado a jogar contra... É uma equipe trombadora também. Está acostumado a jogar contra equipes que alçam a bola na área e ele tenta tirar e aí dali liga o contra-ataque. Então acho que o Leverkusen vai tentar um jogo um pouco mais, talvez pelo chão, tá? Mas ainda assim eu vejo similaridade nesses confrontos. Eu estou citando esse confronto com o Arsenal, porque aqui a gente vem provavelmente para ver um Leverkusen com a bola no pé, no mínimo uns 70%, na minha opinião, do jogo, e um West Ham que vem para se manter vivo na Alemanha para tentar decidir esse jogo em casa e vai tentar utilizar do contra-ataque e da bola aérea. Bola aérea que o Leverkusen já demonstrou ter problemas para defender, tá? Nos últimos jogos do Leverkusen, a gente já sabe, o Leverkusen vem de mais de 40 jogos de invencibilidade. É uma equipe muito, muito forte esse ano. Óbvio, hoje você vê um Leverkusen medindo força com equipes da Bundesliga e o Bayern não está na sua melhor temporada, ok? Então o Leverkusen hoje nada de braçada na Alemanha. Quando a gente compara o poderio da Bundesliga com a Premier League, é diferente. Nessa terça-feira, o Arsenal empatou 2-2 com o Bayern. Muito em relação a erros individuais ali do lado do Arsenal, mas ainda assim a gente conseguiu perceber que a Bundesliga conseguiu resistir um pouquinho ali a um time de liderança praticamente da Premier League. Então a gente vai ver hoje o líder da Bundesliga contra um time de meio de tabela na Premier League. E eu acho que essas cotações elas fazem sentido para o que o Leverkusen está apresentando no ano. Agora, não deve ser tão fácil enfrentar a defesa do West Ham assim, a não ser que o West Ham venha para jogar totalmente exposto, o que eu acho difícil de acontecer. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio, Europa League. Primeiro jogo tá para... Como são todos os jogos no mesmo horário, isso é um perigo, tá? Todos os jogos da Europa League, tem jogos da Conference também no mesmo horário. Tem vários jogos que vão aparecer aqui antes, ó. Milan e Roma, Liverpool e Atalanta, tudo no mesmo horário. E aqui o Leverkusen com o West Ham. Primeiro, momento, né? O Leverkusen vem numa fase primorosa, dentro de casa 4 vitórias consecutivas, não perde há mais de 40 jogos no geral. O West Ham vem de uma vitória fora de casa,
uma derrota, mais uma vitória, 2 derrotas. É uma equipe inconsistente. O poderio de iniciativa do Leverkusen é bem maior, quase 80% dos jogos ele sai na frente. O time do West Ham já não é assim, mesmo tendo o seu grande feito de contra-ataque. As duas equipes falham um pouco em marcar, o Leverkusen falha um pouco menos, porém o Leverkusen fica 50% dos jogos sem sofrer gol dentro de casa. Marcou bem mais gols aqui do que o West Ham e sofreu bem, mas bem menos. A quantidade de gols sofridos do West Ham assusta. Isso quer dizer que se o Leverkusen tiver uma vantagem talvez de 2 gols no placar ou até uma vantagem de 1 gol no placar e o West Ham não conseguir administrar muito bem, não ter uma ideia muito bem desenvolvida de jogo em relação a com 1-0 a gente vai se segurar ou vai para cima? Com 2-0 a gente vai tentar decidir na Inglaterra ou vai para cima agora mesmo na Alemanha? Se titubear, o Leverkusen pode judiar desses caras aqui. Óbvio, a gente tem que lembrar também que o Leverkusen teve dificuldade para passar com um homem a menos, pelo Karabakh. O Leverkusen estava com um homem a mais. Enfim, futebol é uma caixa de surpresa, né? O time do West Ham, aqui vem o que eu falo para vocês do contra-ataque. Precisa, olha só, o West Ham, meio de tabela na Premier League, precisa de menos finalizações no gol em relação ao líder da Bundesliga. O que isso significa? Que o Leverkusen ele provavelmente sim vai ter a bola, ele provavelmente vai criar mais perigo, porém ele não pode dar bobeira para o West Ham. E isso vale para você que é um trader, que está posicionado às vezes contra o West Ham. Se o West Ham está indicando para você uma construção de contra-ataque de maneira frequente, talvez seja bom você rever a sua posição. O Leverkusen tem um primeiro tempo melhor com mais vitórias e menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. O West Ham até chega a quase 10 gols ali e é um time que pode se mostrar agressivo em alguns momentos. No segundo tempo, o West Ham cresce nos gols marcados, chega a ser assustador a quantidade de gols que o West Ham faz no segundo tempo. Porém, ele sofre ainda mais. A média de 1,3 gols sofridos por segunda etapa. O Leverkusen aumenta o seu poderio ofensivo e diminui o número de gols sofridos e, de novo, é superior em relação à equipe adversária. O Leverkusen não é uma equipe que marca tanto de cabeça, marca mais de escanteio, né, em jogada trabalhada do que propriamente de cabeça, diferente do West Ham, que utiliza muito das jogadas de cabeça. É muito comum, quase o dobro, né? Vai ser muito comum você vendo o West Ham tentando utilizar as bolas aéreas para punir o Leverkusen de bola aérea. E o Leverkusen já sofreu gol essa temporada, gols, né, de bola aérea. Qual que é o problema? O Leverkusen sofre, mas o West Ham também. E outra coisa que as duas equipes têm em comum é a tentativa de finalização de fora da área, só que o Leverkusen ele sofre menos do que o West Ham nesse fundamento. Então o West Ham provavelmente vai encontrar agressividade e oportunidade de marcar na bola aérea e vai tentar de fora da área. O Leverkusen talvez não tão forte na bola aérea, mas talvez encontre as melhores oportunidades em finalizações de fora da área. Lembra do jogo agora do Real Madrid com o City? Festival de gol de fora da área, né? Em 81% dos jogos do West Ham, o over 2,5 aconteceu fora e em quase 80% dos jogos do Leverkusen também. O Leverkusen distribui muito bem os seus gols, mas marca com mais frequência no segundo tempo, meio e final do segundo tempo. São poucos gols sofridos e são bem distribuídos, né? Início, final do primeiro tempo e meio do segundo. O time do West Ham marca mais gols no início do segundo tempo e no final do segundo tempo e sofre com muita frequência na segunda etapa, sendo nos últimos 15 minutos mais os acréscimos, o momento onde ele mais sofre gol. E quando a gente vai poder aproveitar isso? Geralmente, se o West Ham estiver empatando 0-0 ou perdendo apenas de 1-0, eu não tô vendo o West Ham se expor aqui com tanto afinco. Não tem necessidade, são 2 jogos, são 180 minutos. Então, muito provavelmente o West Ham vai fazer o seguinte, perdendo de 1-0 ou empatando 0-0. Mantém o bloco fechado. Agora, se o West Ham estiver perdendo de 2 ou mais gols de diferença, não cabe ao West Ham ficar só se defendendo, porque a chance que ele tem de tomar, às vezes, mais um gol é pior ainda. Então, na maioria das vezes, um time nesse tipo de situação vai tentar atacar para diminuir a desvantagem que ele está tendo. E aí ele pode ceder espaço para o Leverkusen utilizar do contra-ataque. É nesse cenário que a gente pode utilizar o over-limite, né? O time do Leverkusen, mesmo quando está na frente do placar, continua na frente em relação a bloco, né? Mantém as suas linhas altas, então geralmente tem mais escanteios que o seu adversário. E a média de cartões do West Ham é praticamente um cartão a mais para a equipe visitante. Os principais jogadores do Leverkusen, a gente já conhece de cor, né? Tivemos a volta recentemente do Boniface, que obviamente ajuda muito o estilo de jogo do Xabi Alonso. Florian Wirtz, principal jogador hoje de construção dessa equipe. O Grimaldo, principal batedor de bola parada. O Boniface, que agora provavelmente volta talvez até a titularidade da equipe. Hoffmann e o Patrick Schick, que na minha opinião é vou ser sincero, eu prefiro o Patrick Schick, porque ele já acompanhou ele no Leverkusen há algum tempo, porém quando o Xabi Alonso chegou, ele encaixou melhor o Boniface no seu esquema de jogo. Porém o Patrick Schick foi muito importante para a classificação contra o Karabakh e também nessa última virada de jogo que teve contra, se eu não estou enganado, o Hoffenheim. Deixa eu dar uma olhada aqui contra quem foi. Foi contra o Hoffenheim.
Então foi um jogador extremamente importante nessas duas viradas recentes que o Leverkusen teve que fazer. Do lado do West Ham, o Bowen, hoje com 15 gols e 5 assistências, é o cara mais influente da equipe. O Paquetá, em relação a gols e assistências, também acaba sendo, junto com o Mohamed Kudus, 2 jogadores ali importantíssimos na condição. E o Ward-Prowse também, jogador muito importante. Acredito que não tenham desfalques, tá? Nem o West Ham, nem o Leverkusen, mas é bom sempre dar uma conferida antes do jogo começar. Olhando para o que a gente acompanha do Leverkusen nessa temporada, essa cotação ela tá justa. Porém, me assustou o que eu vi do Leverkusen contra o Karabakh. Me assustou em relação ao espaço cedido e principalmente a construção de contra-ataque que foi oferecido para o Karabakh. Se isso se repetir contra o West Ham, o Leverkusen pode se complicar. O West Ham não é uma equipe boba e sabe jogar sem a bola. Muito provavelmente você vai ver o bloco do Leverkusen muito alto no campo. Isso é comum. Isso não quer dizer que o West Ham está sendo esmagado, tá? Existe uma diferença entre saber jogar dessa maneira e ser esmagado. E aí é que faz a diferença na hora de você se posicionar ou não nesse back Leverkusen. Eu, como um trader, venho para ficar fora do mercado até que me prove o contrário. Até que, de fato, o Leverkusen me prova de que os contra-ataques estão completamente neutralizados. Qualquer coisa diferente disso é um risco muito alto para se assumir, tá bom? Se você é um punter por aqui, para trabalhar gols, vou repetir o que eu falei nos jogos da Champions. Jogos de mata-mata, onde você tem ida e volta, é muito difícil você se expor em gols num jogo de ida empatado. Espera o jogo ter o primeiro gol para abrir. O Arsenal marcou primeiro, o Bayern de Munique foi para cima, conseguiu um empate, virou o jogo, o Arsenal foi e fez mais um gol. O Real Madrid saiu atrás, virou o jogo, tomou um empate, tomou a virada e depois empatou o jogo. O jogo desempatado ele é muito mais fácil e perceptível de você encontrar os espaços, tá bom? Mas para trabalhar gols aqui, como é um cenário de um jogo de West Ham, que eu imagino que ele venha para a Alemanha para levar uma desvantagem mínima ou um empate para a Inglaterra, porque lá o esquema é outro, lá o ambiente é outro, eu não tô vendo o West Ham se expondo tanto, tomando apenas um gol de diferença. Então, para trabalhar gols aqui, eu gostaria muito de ver um West Ham perdendo por 2-0. É o que me faria entrar no mercado. Porque um West Ham ganhando um jogo, um gol de bola parada, de cabeça, de contra-ataque, e obrigando o Leverkusen a ter que virar de novo o placar, pode ser um jogo um pouco mais contido, tá? Então esse é o cenário que eu buscaria para trabalhar gols. Em relação a trabalhar a favor do Leverkusen, sabendo que o West Ham vem para se defender, se você puder pegar uma cotação mais alta, eu acho mais interessante, tá bom? Lembre-se do jogo, eu sei que fica muito fresco na nossa memória a liderança isolada na Bundesliga, mas lembre-se do jogo contra o Karabakh, ok? Principalmente o jogo da volta, onde o Leverkusen não jogou bem o primeiro tempo. E essa cotação aí pode corrigir. Uma outra partida que eu quero dar atenção nessas 4 horas é Benfica e Marselha. O Marselha participou da fase de grupos da Europa League desde o início, né? A gente pode relembrar aqui como ficou a classificação do Marselha, segundo colocado do grupo B. E o Benfica desceu da Liga dos Campeões, fez uma péssima Liga dos Campeões fase de grupo com o Inter, RB Salzburg e Real Sociedad, né? E o Benfica recentemente perdeu para a equipe do Sport no confronto direto. Isso deixou o Sport ainda mais líder do campeonato português. E os últimos jogos do Marselha no campeonato francês, essas 4 derrotas em sequência, levantaram um alerta, né? Porque o Marselha se classificou contra o Villarreal, socando 4 no Villarreal na França, mas perdendo de 3 do Villarreal na Espanha. Então, um Benfica favorito, não tão favorito assim, mas com uma cotação interessante, enfrentando o Marselha em má fase, que fora de casa já mostrou que está com problemas, e um Benfica sendo cobrado depois do resultado contra o Sport, talvez a gente encontre aqui um Benfica ainda com problemas defensivos, mas um Benfica um pouco mais aguerrido, né? Isso me chama um pouco a atenção. Olha só, na questão do PDF de apoio, nas cores, olha como o Benfica vem bem dentro de casa. 12 vitórias em 14 jogos, tudo bem. Nível de enfrentamento pode ser diferente, mas vamos ser sinceros, a Ligue 1 não é assim uma super competição também que a gente possa chegar aqui para o Campeonato Português e desmerecer o Campeonato Português, não acho. Acho que é até ou equiparado, ou o Campeonato Português é até melhor, porque nós temos várias outras boas equipes no Campeonato Português e o título fica sempre sendo alterado ali, né? Ano após ano, vai passando os anos, não fica sempre no PSG, como acontece, por exemplo, na França. Então, eu acho que a gente pode olhar aqui com carinho pro Benfica, sendo bem sincero. 79% dos jogos do Benfica em casa, ele saiu na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos não sofreu gol. O Marselha venceu 2 partidas fora. No fora de casa agora na fase
fase de grupos, deixa eu conferir, isso aqui é uma informação importante. Marcelo na fase de grupos como visitante venceu apenas uma partida. Tudo bem que o Marcelo, durante a fase de grupos geral, foi uma equipe bem goleadora, né? Foi uma das equipes que mais marcou gol, mas fora de casa não teve um desempenho tão bom. Não tem tanta iniciativa, saiu na frente em 36% dos jogos apenas. Sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em quase 45% dos jogos, tem muito mais gols sofridos do que marcados. Benfica precisa de metade praticamente das finalizações do Marcelo para marcar um gol. A média de gols sofridos do Benfica é bem baixo, né? Pode ver que o Benfica marcou 20 gols a mais na mesma quantidade de jogos. No primeiro tempo, o Benfica tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Dá pra gente tomar um pouco de cuidado aqui porque o Marcelo marcou uma quantidade grande de gols. No segundo tempo, o Benfica aumenta o seu poderio ofensivo, número de vitórias, continua tendo poucos gols sofridos e o Marcelo tem o seu pior momento defensivo e reduz também os gols marcados. O Benfica não é de explorar tanto assim a bola aérea, time que utiliza muito mais a bola ao chão. Então o máximo que a gente pode tirar aqui é que o Benfica tem uma bola aérea mediana, mas o Marcelo costuma sofrer gol nesse fundamento. A maioria dos gols do Benfica foram marcados nos finais dos tempos, final do primeiro e final do segundo tempo. Como o Benfica sofre poucos gols, não dá nem pra gente listar o momento, né? Prefiro nem abraçar um momento que o Benfica mais sofre. Do lado do Marcelo, é um Marcelo que surpreende o adversário nos primeiros minutos, mas também sofre nesses momentos e marca também nos últimos minutos de jogo e também sofre nesses momentos. Então, os momentos onde o Marcelo é agressivo, ele acaba também cedendo gols. O Benfica tem um alto número de escanteios. Não vou traçar isso aqui como regra, porque muitas das vezes o Benfica está atrás do placar e precisa reverter situações, né? Já aconteceu algumas vezes em casa. A média de cartões da equipe do Marcelo é bem superior à do Benfica. Os principais jogadores do Benfica, o Rafa Silva, com 12 gols e 11 assistências. O Di Maria, obviamente, batedor de bola parada, finalizador de fora da área, 8 gols e 8 assistências. O Neres, voltando de lesão depois de algum tempo, também está jogando muito bem. Foi ele o responsável, se eu não me engano, qual foi a última partida do Benfica? Foi o 2-2 contra o Sporting na Taça de Portugal, que o Benfica acabou eliminado por conta do jogo de ida, né? O jogo de ida tinha perdido. Mas foi ele o responsável, se eu não me engano, pelos dois, pela criação das duas jogadas de gols do Benfica. Então é bom ficar de olho se o Neres está jogando. Do lado do Marcelo, o Aubameyang com 11 gols e 7 assistências. Aqui embaixo o Sarr com 3 gols e 4 assistências. Eu acho que o Aubameyang aqui acaba sendo o principal jogador da equipe, então fico para casa para a gente observar se esses jogadores estão em campo ou não. Eu, particularmente, da cobrança que vem o Benfica, depois dessa derrota no confronto direto pelo Sport, da fase que vem o Marcelo, eu consigo ver um Benfica favorito aqui e consigo concordar com esse favoritismo. Eu vou procurar como trader momentos para estar a favor do Benfica. O Benfica é um time, pelo menos tem sido assim, que toma pouco gol e que tem marcado muito. E agora, sendo cobrado, pode dar uma resposta. Problema, Marcelo no primeiro tempo tem um alto número de gols marcados. E no segundo tempo, um alto número de gols sofridos. Então é bom a gente tomar cuidado com esse primeiro tempo se for trabalhar contra o Marcelo ou a favor do Benfica por aqui. Fora de casa, o Marcelo costuma sofrer muitos gols. Pelo menos tem sido assim. Se a sua ideia é trabalhar gols por aqui, a gente consegue perceber que 43% dos jogos do Marcelo fora foram over 2,5 e 57% dos jogos do Benfica foram over 2,5. Não é um número tão alto, tá? Então eu trabalharia com um cenário aqui talvez de 2 gols, buscando uma cotação mais próxima de 2. Em relação ao mercado de resultados, sendo bem sincero, eu gosto dessa cotação do Benfica. Acho que o Benfica vem cobrado e o Marcelo vem num bom momento. Eu só tomaria um pouco de cuidado, ao invés de me posicionar no pré-live, eu deixaria para me posicionar ao vivo, para ter ideia se o Benfica de fato está empurrando o Marcelo para trás e contornando os contra-ataques, porque o Marcelo é um time agressivo no primeiro tempo e isso pode me causar problema. Se eu encontrar o Benfica mal no primeiro tempo, aí eu vou atrás de gols no segundo, porque eu sei que é um Benfica que vai se expor e um Marcelo que também sofre muitos gols. Agora, se eu encontro o Benfica muito bem no primeiro tempo, eu tento buscar algo a favor do Benfica nessa primeira etapa. Também às 4 horas, o Liverpool enfrenta a Atalanta em Anfield. De novo, o maior problema aqui é o horário. Gerir vários favoritos ao mesmo tempo, vários jogos interessantes ao mesmo tempo é o maior problema. Tá? Se você não assina um serviço de streaming de jogos, se você não tem uma televisão que consegue acessar vários jogos ao mesmo tempo, você vai ficar perdido se quiser trabalhar os 3, 4, 5 jogos do mesmo horário ao mesmo tempo. A não ser que você tenha estratégia já definida, que você se posicionou pré-live, você já fez a sua precificação e tudo mais. Agora, se veio para trabalhar ao vivo, toma cuidado. Eu assino um pacote de stream, eu consigo assistir até 9 jogos ao mesmo tempo por aqui. Porém, eu vou conseguir ter a mesma qualidade em todos os jogos? Não vou. Se eu reduzir para 5, eu vou ter? Também não vou. Eu não vou conseguir controlar 5 jogos ao vivo ao mesmo tempo para buscar posicionamento. O que eu geralmente busco é uma oportunidade de leitura, eu encontro um jogo que está se encaixando dentro das minhas metodologias e eu passo a filtrar aquele jogo como a minha atenção principal. Não dá para eu ficar assistindo o Liverpool jogando bem no primeiro tempo contra a Atalanta, abrir
uma posição no Liverpool, daqui a pouco eu tô vendo o Leverkusen jogar muito bem contra o West Ham, abrir uma posição a favor do West Ham, daqui a pouco eu tô vendo um jogo do Milan com a Roma, uma possibilidade de corrigir o preço aqui, eu tô com 3 posições abertas, a qualquer momento eu posso ter uma alteração de padrão de jogo em algum desses jogos, só que eu não consigo perceber, porque eu tô sempre passando meu olho em 3 jogos diferentes. Isso vai aumentando a dificuldade à medida que você vai aumentando a quantidade de jogos. Então, quando eu tento dizer para vocês aqui que é importante filtrar, é mesmo. Às vezes eu vou selecionar 7, 8 jogos num sábado, com horários próximos, e vou fazer um só, porque foi aquele jogo que me chamou a atenção, que me deu oportunidade e etc. É garantia de que aquele jogo vai me dar um resultado positivo? Claro que não. Mas pelo menos é a garantia que a minha atenção vai ser inteira daquela partida. Que eu não vou tomar um gol num jogo aqui embaixo, sendo que eu estava focado no jogo lá de cima. E esqueci essa posição aberta aqui, que é um erro muito comum, né, no nosso início. Então, muito cuidado. Vamos voltar aqui para Liverpool e Atalanta. Essa cotação do Liverpool é justa? Eu te pergunto. A Atalanta hoje joga um futebol muito bom na Itália, muito chato, e complica a vida de bons times na Itália. Não conseguiu complicar da Inter, mas complica a vida de vários times bons na Itália. Semifinalista da Copa Itália, perdeu o primeiro jogo agora para Fiore, mas tem um jogo da volta. Uma Atalanta que já foi de Liga dos Campeões algum tempo atrás, mas vai enfrentar um Liverpool hoje que tem um estilo de jogo muito agressivo. A última temporada do Klopp, um time que vem cobrado por conta do empate contra o United, 2-2, né? Não jogou tão bem no segundo tempo como jogou no primeiro, mas o que o mercado está esperando aqui é justamente o Liverpool do primeiro tempo contra o United. É justamente o Liverpool do segundo tempo contra a maioria dos rivais que o Liverpool sai atrás. Um Liverpool agressivo, um Liverpool com gana, um Liverpool com vontade de mostrar uma marcação-pressão muito forte e, obviamente, de resolver e tentar resolver esse jogo já na Inglaterra. É isso que o mercado espera. É isso que a gente vai ter? Não sabemos. Mas a expectativa, eu acredito que é essa. E sempre que a gente tem um time inglês em competições da UEFA, o mercado pesa e ele vai ser super paciente, super sonso. Se o Liverpool não estiver tão bem, o mercado vai se fazer de sonso, de cego. É comum, tá? É comum. Mas é possível encontrar valor por aqui, acredito eu. Utilizando o PDF de apoio. A Atalanta vem como se fosse aquelas bandeirinhas de festa junina, né? Não tem muita sequência. É vermelho, amarelo, é verde, amarelo, vermelho e assim vai. É um time constante fora de casa. Não é um time com pouca iniciativa. Saiu na frente em 56% dos jogos, o que é próximo do Liverpool, que tem 63% em casa. Inclusive, essa temporada o Liverpool está tendo que virar vários jogos dentro de casa. O time do Liverpool venceu 81% dos jogos em Anfield, já tem uma sequência bem maior. O time da Atalanta falha pouco em marcar, o Liverpool falha ainda menos. E o time da Atalanta sofre com mais frequência e mais gols, né? O Liverpool marcou 43 gols em 16 jogos, a Atalanta marcou 24. E o Liverpool sofreu menos de um gol por jogo, a Atalanta sofreu 1,5 gols. O time do Liverpool precisa de 3,7 finalizações no alvo para marcar o gol e a Atalanta precisa de 3,29. De novo, uma equipe que pode causar prejuízo para o Liverpool numa jogada aleatória de contra-ataque, né? Como já aconteceu com o Brighton, com outros, com o Fulham, com outras equipes que visitaram o Liverpool em Anfield. O primeiro tempo não dá para cravar favoritismo do Liverpool. Por quê? A Atalanta é agressivo, toma gol, mas é agressivo. O Liverpool também tem tomado seus gols, apesar de marcar um pouquinho mais. O número de vitórias e derrotas é muito próximo. No segundo tempo, o Liverpool é um time, assim, eu tô pra lembrar, eu não consigo lembrar de uma equipe tão efetiva no segundo tempo como o Liverpool, principalmente quando tá perdendo. A maioria das vezes que a gente vê o Liverpool perdendo no primeiro tempo, quando ele entra no segundo tempo, ele entra para acabar com o jogo. E não demora muito, né? Vocês conseguem ver isso. Frequentemente foi várias vezes assim. Então, 88% de vitória, nenhuma derrota, 27 gols marcados, 5 gols sofridos. É um Liverpool no segundo tempo que, se ele estiver perdendo, é a Atalanta que se segure, né? A Atalanta que se vire para se segurar. A Atalanta continua marcando quase que a mesma quantidade de gols do primeiro tempo e sofrendo muito próximo, mas aí você enfrenta um Liverpool muito mais agressivo, né? O problema é, a tendência desse Liverpool mais agressivo, geralmente a gente costuma ver ele mais agressivo ainda quando ele está perdendo. Se ele estiver vencendo, pode ser um Liverpool um pouco mais brando, mas não duvide. É um time muito perigoso na segunda etapa. É um time que voltou a marcar muito de cabeça. O Van Dijk principalmente participativo nesses lances e finaliza muito de fora da área. A Atalanta tem sofrido esses gols de fora da área, mas a Atalanta também utiliza finalizações de fora da área e, obviamente, a bola aérea. Os jogos do Liverpool, over 2,5 em 75% deles. Muitas vezes o Liverpool saiu atrás e teve que virar. 63% de over 2,5 nos jogos da Atalanta. O Liverpool distribui muito bem os seus gols. Ele não marca tanto no comecinho, mas a partir do minuto 16 para frente ele distribui muito bem. E a maioria dos gols marcados foram dos 76 até os acréscimos, né? Final dos acréscimos. A maioria dos gols sofridos do Liverpool são no início do jogo. Quando ele descuida, toma um gol e tem que batalhar em busca da vitória. Já a Atalanta também marca bastante nos finais de jogo, mas distribui muito bem os seus gols, assim como o Liverpool, só que sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. A Atalanta tem quase o dobro de cartões, de média de cartões recebidos, e nesse tipo de jogo
onde vai ter que marcar um time do Liverpool que, se estiver na frente do placar, vai utilizar do contra-ataque. A Atalanta vai ter um pouco mais de dificuldade. Principais jogadores do Liverpool: Salah, Mohamed Salah com 17 gols e 9 assistências, o Nunes com 11 gols e 8 assistências, o Luiz Dias também está muito bem. Aí tem os, entre aspas, titulares / reservas, o Gakpo, o Szoboszlai, o McAllister, enfim, são todos jogadores muito participativos. E na bola aérea, o Van Dijk. Do lado da Atalanta, o Koopmeiners é o artilheiro da equipe com 11 gols e 3 assistências, o Lookman também com 8 gols e 4 assistências, e o Charles De Ketelaere, que estava machucado. Confere a escalação para ver se o De Ketelaere está jogando, porque é um jogador armador muito importante para a equipe. Tá? O De Ketelaere é um jovem muito importante para essa equipe da Atalanta. Outro jogador coadjuvante, mas que tem feito bastante gol nesses últimos jogos, é o Gianluca Scamacca, que jogou no West Ham, falou do West Ham hoje, né? É um jogador muito bom, tá fazendo muito bem para a Atalanta. E eu, como um trader, venho para buscar uma superioridade do Liverpool nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, né? O que eu preciso aqui é o que o Liverpool vem apresentando durante a maioria dos jogos dentro de casa e tomar cuidado com os descuidos no contra-ataque. O Liverpool cedeu um gol para o Manchester United, do Bruno Fernandes, numa finalização no meio da rua. Foi um passe errado do zagueiro. O Liverpool tomou um gol do Brighton, no comecinho ali, também num vacilo, uma finalização de fora da área. Isso pode acontecer. Se eu estiver dentro da posição, paciência, faz parte do trabalho, a gente arrisca dinheiro para ganhar dinheiro. Agora, o que eu não posso é apenas confiar na camisa do Liverpool e estar vendo uma Atalanta sendo agressiva no contra-ataque, estar vendo uma Atalanta criando oportunidade de bola aérea e continuar me posicionando a favor do Liverpool, ou continuar com uma posição aberta a favor do Liverpool. Ah, mas é o Liverpool, daqui a pouco ele vai começar a jogar, biriri, pororó, e eu não trabalho dessa forma. Ou me mostra que está superior, ou eu não vou acompanhar esse mercado e não vou ficar dentro. Ah, mas o mercado no time inglês na UEFA se faz de sonso. Sim, mas eu prefiro não ser sonso junto com o mercado. Eu prefiro que o Liverpool esteja me mostrando uma posição clara para estar dentro. Fora isso, eu fico de fora. Para trabalhar mercado de gols por aqui, como eu não duvido que o Liverpool possa sofrer, eu não duvido de um over 2,5, tá? Deixa eu ver essa cotação. Baixa, uma cotação bem ruim, mas ela pode melhorar ao longo do jogo. Se você vê uma Atalanta vencendo o Liverpool no primeiro tempo, é muito provável que o Liverpool venha para cima com tudo para tentar virar no segundo tempo. É certeza que isso vai acontecer? É certeza que o Liverpool vai virar todo o jogo que ele está perdendo? Não. Mas ele tem esse DNA. Ele consegue, ele sabe os caminhos. E se a Atalanta não tomar cuidado, só ficar fechadinho, vai acabar tomando a virada. Se o Liverpool sair na frente no primeiro tempo, se a gente conseguir, por exemplo, buscar esse gol do Liverpool no primeiro tempo, depende muito do comportamento da Atalanta para eu me posicionar nesse 2,5. Porque 1-0 não é um resultado péssimo para a Atalanta, é um resultado ruim, óbvio, mas não é péssimo. Se a Atalanta, por exemplo, se expor demais, o Liverpool vai ter espaço para contra-atacar. Agora, se a Atalanta recuar, se manter ali fechadinha, não sei se buscar o 2,5 é tão interessante. Depende muito do comportamento da Atalanta. Então é um jogo para trabalhar ao vivo, tá? Ao vivo. Se você é um Panther por aqui, eu gosto desse 2,5 para se posicionar ao vivo, nesses cenários que eu citei. Um Liverpool vencendo por 1-0 com uma Atalanta se expondo, ou um Liverpool vencendo por 2-0 com uma Atalanta se expondo, ou um Liverpool atrás do placar e uma Atalanta cedendo a oportunidade. Agora, para buscar essa vitória do Liverpool, eu sinceramente acho essa cotação esmagada. Eu buscaria essa vitória ou numa cotação acima de 1,60, com o Liverpool ainda empatando o jogo, ou tentaria buscar essa cotação numa virada do Liverpool, quem sabe, com uma Atalanta na frente. Aí pode ser interessante. Lembrando que para a Atalanta, qualquer derrota por um gol de diferença não é uma derrota acachapante, não é resultado ruim. Agora, se a Atalanta vier para Anfield só para se defender, só para proteger um resultado para o jogo da volta, contra um Liverpool dessa maneira, que joga muito forte no campo ofensivo, vai ser difícil de segurar. Vamos às nossas opções de jogos extras nessa quinta-feira, começando com o jogo da Libertadores entre LDU e Botafogo. Da última vez que o Fluminense enfrentou a LDU em Quito, vocês viram como a LDU foi agressiva. E aqui é o grande problema do Botafogo, jogar na altitude. O primeiro tempo, geralmente, a equipe até consegue se segurar, mas o segundo tempo costuma ser muito difícil. E essa cotação de 1,70 para a LDU não é uma cotação ruim. Porque, tudo bem, o Botafogo vem pressionado por conta da derrota contra o Barranquilla, mas o adversário é chatíssimo e é um adversário que utiliza muito bem do mando de campo. O Botafogo sair daqui com uma vitória seria uma vitória espetacular. Então toma muito cuidado, porque é um jogo à feição para a LDU que o Botafogo vai ter que se superar, principalmente na questão física, porque a LDU vai martelar, finalizar muito de fora da área, utiliza muito das bolas aéreas para tentar buscar uma vitória por aqui, e a LDU também perdeu o jogo de ida. Então a pressão aqui está dos dois lados. O Palmeiras enfrenta o Liverpool de Montevidéu. Cotação do Palmeiras esmagadíssima. Acho que é um jogo, sinceramente, para pular. Uma cotação muito baixa. A Libertadores ela tem uma mania de surpreender a gente. Você vê o Grêmio perdeu do Huachipato por 2-0. O Huachipato é foda, cara. É foda. A Libertadores é essa caixinha de surpresa. O River Plate já pega o Clube Nacional com
uma cotação um pouquinho mais alta. Esse sim eu acho que é interessante ficar de olho, talvez para uma oportunidade de trabalho, se o River Plate estiver jogando muito bem. Aston Villa e Lille na Conference League, talvez um dos melhores jogos da Conference. Uma equipe muito aguerrida, muito agressiva do Aston Villa, mas que sinceramente eu esperava muito mais na fase de grupos. Pegou equipes como o Zrinjski, o Legia Varsóvia, o AZ Alkmaar, não teve 100% de aproveitamento, tomou bastante gol. Então, enfim, não foi um Aston Villa que me encantou tanto nessa fase de grupos da Conference. E enfrenta o Lille, que também foi líder do seu grupo, na fase de grupos da Conference. Ficou num grupo também relativamente acessível. O time do Aston Villa sabe que tem que fazer o resultado em casa, porque jogar na França é complicado. O time do Lille é um time forte na França, venceu o Marseille recentemente, 2-1 no Lens, que foi o vice-campeão, né, se eu não me engano, no ano passado. Venceu o Reims, empatou com o Rennes. É um time muito chato. Então, o Aston Villa, na minha opinião, ele tem que abrir os olhos aqui, senão ele pode se complicar. Outra equipe com uma cotação relativamente baixa é o Milan. A gente sabe que o Milan joga em casa, mas a Roma é uma outra Roma. Não é a Roma do Mourinho. E olha que eu gostava bastante do Mourinho, gosto bastante do Mourinho. Mas a Roma, atualmente, com o novo treinador, é diferente. Então eu tomaria cuidado. Para mim, o Milan é um time que pode se complicar por aqui. A Roma tem defendido melhor, tem marcado gols com frequência, principalmente jogando muito bem com o Dybala e com o Lukaku. Então eu ficaria um pouco receoso de trabalhar a favor do Milan. Eu sei que pro Milan, como não vai ganhar a Série A italiana, como não está disputando a Copa Itália, como foi eliminado da Champions, começou a sobrar somente a Europa League e o Milan está abraçado nisso, mas ainda assim, eu tomaria cuidado. A Roma é um time que pode complicar o Milan por aqui. Outro time que eu tomaria cuidado é o Cruzeiro contra o Aliança Petroleiro. Eu sei que o Cruzeiro pega um adversário bem acessível. O Petroleiro não ganhou nas últimas 6 partidas. O Cruzeiro vem de uma cobrança forte por ter perdido o título para o Galo. Tudo bem, o Cruzeiro não tem um investimento igual o Atlético tem. O Cruzeiro está se reconstruindo, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas Sul-Americana e Libertadores costumam armar surpresas pra gente. Então, se for para trabalhar a favor do Cruzeiro, eu tentaria buscar uma cotação um pouquinho mais alta por aqui, tá? Jogos para correção de preço. O Olympiacos com o Fenerbahçe pode ser uma boa partida, né? Tomar um pouco de cuidado, porque o Fenerbahçe oferece muita oportunidade para os seus adversários. Então, o Olympiacos pode ter a oportunidade de fazer gol por aqui, até mais do que um. Pilsen e Fiorentina, um jogo extra para mim. A Fiorentina é um time difícil de se ler, principalmente fora de casa. Jogou na última fase, agora nas oitavas de final, contra o Maccabi Haifa e acabou tomando 3 gols do Haifa fora de casa e era favorito, assim como é hoje contra o Pilsen, então eu tomaria um pouco de cuidado. E tem também o Clube Bruges contra o PAOK. Vou ficando por aqui, tá uma gritaria aqui na obra, ainda tô, como eu falei para vocês, com uma voz bem ruim. A gente se vê amanhã, juízo, e até a próxima.